Olá, meu amigo e amiga! Hoje nós temos assuntos muito bacanas e cenas muito interessantes para compartilhar aqui com vocês no nosso Portal do José de hoje, neste dia histórico, porque você que acompanhou o que está acontecendo no Brasil desde as primeiras horas, viu que o Senado Federal deu uma derrubada avassaladora no projeto de emenda constitucional patrocinado principalmente pelo bolsonarismo aqui no nosso país, numa situação inédita, porque eu não vi nenhum veículo de comunicação ter tido a curiosidade de levantar quando foi que um projeto de emenda constitucional aqui no Brasil, que para ser aprovado precisa de 3/5 no mínimo dos deputados existentes da Câmara, para que seja aprovado tem que passar por 2 votações, depois ele ser totalmente dinamitado no Senado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Isso nunca aconteceu, não encontrei nenhum tipo de registro, até porque é uma coisa meio atípica, né? Uma casa congressual discutir, debater uma questão, aprovar e de repente no Senado não tem nenhum votinho. Gente, nem os bolsonaristas no Senado, que fizeram alguns discursos e tal, tiveram a capacidade, a coragem de votar a favor dessa PEC, mostrando o caráter dessa gente. Alguns senadores, como o Flávio Rachadinha, ainda apareceu na Comissão de Constituição e Justiça para fazer ali algum proselitismo, mas ele não votou, ele não tinha voto nessa Comissão de Constituição e Justiça. Mas se tivesse que votar, como votaria? Será que ele seria a única voz isolada a favor dos bandidos? E ele teve que escutar também um sermão ali do senador Alessandro Vieira, que fez ali um trabalho muito importante, muito interessante. Bom, vou conversar com vocês sobre o que aconteceu, trazer aqui algumas cenas, pontuar aqui também alguns fatos, porque o que aconteceu no Senado também não foi nem um tapa, né? Foi um soco no queixo desses bolsonaristas mais estridentes, que fizeram até orações na Câmara, né, dizendo, olha, chega, aprovamos, agora vocês vão ver, achando que tinham ganhado alguma coisa. Eu comentei aqui com vocês. Eles estavam esperando o contato e o contato veio. Quero agradecer a todos vocês que fizeram alguma coisa para ajudar a levantar essa muralha contra essa gente insana, que é um exemplo não só para coisas aqui no nosso país, mas representa também mais um passo adiante na luta contra essa gente insana no mundo inteiro. É preciso que se saiba que aqui no Brasil, pelo menos, existe uma parcela da população muito importante que não perdeu a sanidade mental, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui algumas cenas muito interessantes e um fato muito importante e positivo que aconteceu também no meio dessa história toda que também ninguém comentou. Antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, venha participar aqui das nossas discussões, do nosso chat, mande seu comentário, dê seu joinha, compartilhe os nossos vídeos. São formas de você ajudar o nosso portal a chegar mais longe ainda. Se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Olha, gente, um agradecimento especial. Enquanto eu estava com vocês na transmissão lá da votação do Senado, eu recebi a informação do IBEST que o nosso portal na categoria de influenciador em política chegou em primeiro lugar nessa fase da votação. Então nós já estamos na final. Eu vou disputar nessa categoria com mais 2 pessoas que serão votadas também para a gente ver qual é o canal mais influente, o canal mais movimentado aqui nas redes sociais no quesito influência política. E como jornalista influenciador, eu estou disputando ainda, vou deixar sempre o link aí, vamos ver se a gente faz barulho no meio dessa história toda, que tem muita gente da direita aí, se a gente chegar lá, vai ser muito legal, né? Então, vamos seguir em frente. Bom, notícia muito positiva. Essa aqui, ó. Comissão do Senado aprova projeto que isenta imposto de renda que para quem ganha até 5 mil por mês. Texto também prevê desconto no imposto de renda para quem ganha até 7.350. Outro projeto com o mesmo objetivo está em debate na Câmara. A disputa entre Renan Calheiros e Arthur Lira é pano de fundo da aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Então é o seguinte, a coisa está rolando. Então, dificilmente haverá alguém que criará uma barreira para que esse projeto que isenta trabalhadores aqui no nosso país, quem ganha até 5 mil reais por mês, que esse projeto seja barrado. Então, é uma coisa muito positiva e vai beneficiar até quem ganha R$ 7.350, né? Então, mais uma pancada nessa gente que está querendo que o Brasil afunde, mas o Brasil está indo e eles estão numa fila em sentido contrário, indo para o ostracismo, para o lixo da história, ou para a papuda, ou para outra instituição prisional congênere. Bom, quem deve estar se retorcendo agora, ele vai ter que montar um vídeo, né, com fundo escuro para explicar
que ele era a favor da quadrilha, do banditismo, e no Senado até os seus pares derrotaram a proposta porque viram que era a coisa mais infame do mundo. E aí, como é que explica isso, senhor Nicolas? Ele que disse isso aqui, ó. PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. Ele ainda falou PEC da blindagem, né? De o STF. Vamos ver de novo, ele falou PEC da blindagem, né? Falou cebolinha, né? Vamos ler. PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. De o STF que age... Então, né, o senhor Nicolas, o senhor vai ter que fazer muito videozinho com fundo preto, né? E depois, quando nós fizemos as manifestações nesse domingo no Brasil inteiro, e eu quero sublinhar aqui no Rio de Janeiro, tinha muito mais gente do que foi registrado, porque o fluxo de gente entrando e saindo foi um negócio impressionante. As pessoas preocupadas com estrutura de transporte, que não teve muita... A prefeitura não fez nada ali para ajudar, a polícia militar não teve nada, teve ajuda de ninguém no meio dessa história. Então, foi muita gente que estava lá. E o senhor Nicolas Ferreira fazendo pouco da manifestação em São Paulo. Ele colocou assim, nem com Lei Rouanet vingou. Aí botou a manifestação lá. Então, o senhor Nicolas, o senhor foi um otário, o senhor foi um trouxa, me desculpem estar dizendo isso, tá, gente? Porque ele achou que, com as bravatas que ele está acostumado a fazer nas redes sociais, que ele ia paralisar, ele ia de alguma forma, né, criar algum tipo de obstáculo àquilo que aconteceu hoje e que nós vimos em tempo real, ou seja, a derrota dessa proposta infame de se liberar bandidos. Outro também que tirou onda, né? Ainda fez videozinho absurdo, eu votei favorável à PEC da bandidagem, me perdoe. Claro que ele estava fazendo uma galhofa, ele colocou isso no título dele, mas para dizer que, na verdade, ele votou conscientemente uma coisa muito boa, né? Dizendo coisas como essa aqui, ó. Agora, parabéns a todos os parlamentares e deputados do centro que votaram favoráveis a essa PEC. Se eu fosse você, eu ia nas redes deles e agradeceria, um por um. Obrigado. Um passo muito importante foi dado para acabar com essa ditadura do judiciário. Só que nenhum senador foi nessa onda, não. Olha, eles agora vão ficar num desespero danado, gente. Vocês estão vendo como é que tá valendo a pena a gente enfrentar essa turma, enfrentar essa gente, porque eles estão trombando o tempo todo. Eles nos provocaram durante 6 anos, ainda continuam provocando, né? Foram os 2 anos de desgoverno Bolsonaro, ainda continuam nos atazanando. Só que eles estão encontrando impacto toda hora. Eles esperam um contato, o contato vem, e depois só resta chororô e cadeia, né? O que nós vimos foi isso aqui, né? Comissão do Senado enterra por unanimidade a PEC que pretendia proteger parlamentares de processo. Na verdade, é proteger parlamentares que cometessem crimes, né? O Rachadinha, Flávio Rachadinha, apareceu lá na Comissão do Senado, todo nervosinho, querendo fazer discurso, né? Ainda disse, eu não sei como é que o senador Alessandro Vieira escutou o Flávio dizer que era uma pessoa honesta, que nunca tinha cometido nada de errado, e o senador ficou calado, né? Todo mundo sabe como é que o patrimônio miraculoso do senhor Flávio Rachadinha, ele apareceu na vida dele, né? Enfim, então, mas ele apareceu lá, mas ele tomou lá uma ensaboada também, uma esfregada, assim, com maior classe, né, do senador Alessandro Vieira, né? Vamos ver o que aconteceu lá, vamos lá, ele falando. Mas enquanto está sendo registrado, que esse é um momento histórico e não é o primeiro, não será o último. Esse aqui já foi o momento em que o Alessandro Vieira, ele deu a sapatada no Flávio Rachadinha, né? Eu estou tentando voltar aqui, vamos ver aqui, deu uma pequena pane aqui, mas, bom, aí, peguei, vamos lá. Versículos e contextualizar para o que está acontecendo aqui hoje. Como vocês sabem, né, nosso programa aqui não é editado, então às vezes acontece isso. Vamos pegar o que ele falou. Não sem antes dizer que hoje a gente parece que está aqui criando no Senado Federal a bancada da Síndrome de Estocolmo. Aqueles que parece que... E o Magno Malta ali atrás, hein? O Magno Malta tá bebendo água com a gente, as pessoas estavam reparando isso aqui, né? Ele parecia um caminhão-pipa. Apaixonam pelos seus algozes, né? Ontem era algoz, hoje é parça. E o que é que diz aqui o Provérbios 26, senador Magno Malta, Vossa Excelência que é pastor? Você está no final da fala dele, né? Vê se se enquadra nesse contexto. Acelerar Provérbios 26, versículos 27 e 28. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças.
Imagina se ele lesse a Bíblia sempre, se ele interpretasse bem a Bíblia, ele não precisava nem estar lendo ali, né, decorando ali, né? Mas tem um negócio que essa gente já ouviu falar, mas não segue, é uma coisa chamada Bíblia, né? Tá ali o Magno Malte ali, ó, compenetradão, né? Só passando o recibo. Então, o que nós estamos fazendo aqui, presidente, é evitar ainda mais desgraça, porque esse país não pode mais continuar pagando um custo tão alto para garantir a impunidade de Alexandre de Moraes. Eu agradeço ao senador Flávio Bolsonaro. Aí o senador Otto Alencar passou a palavra para o Alessandro Vieira, né? Pela ordem, passo a palavra ao senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Apenas para agradecer a manifestação do senador Flávio Bolsonaro, que me permite fazer essa reflexão histórica. No ano 2019, em fevereiro, logo que entramos aqui, eu comecei a trabalhar, e trabalhamos fortemente, juntamente com 32 senadores, colocamos de pé um pedido de CPI para apurar a conduta individual de determinados ministros das Cortes Superiores Brasileiras. Ficou chamada de CPI da toga. E logo mais adiante, no mês de abril de 2019, eu apresentei um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli, por conta da instauração, na minha visão ilegal, do inquérito das fake news, milícias digitais, e esse nome foi se desdobrando ao longo dos anos. Então, o senador Alessandro Vieira levantou a questão, à época, poder-se dizer que tinha alguma legitimidade, ele era uma pessoa isenta, porque ele não estava sendo processado, o Alessandro, então ele levantou um ponto de vista constitucional que poderia ser objeto de debate, mas já estava começando a ter vícios, porque o clã Bolsonaro sabia que já estava encalacrado com uma série de crimes, então não queria mexer com o Supremo Tribunal Federal. Então Flávio Rachadinha, morrendo de medo, querendo terraplanar, né, o futuro, ele não quis mexer, não quis questionar absolutamente nada em relação ao Supremo Tribunal Federal. E o Alessandro Vieira está levantando isso, né? Então lá atrás estava covarde, frouxo, não quis levantar a questão em discussão e agora está reclamando. Fala sério, né? É isso que ele quis dizer. Atos, essas duas ações não foram à frente. Não? E a principal voz nessa casa contrária a esse procedimento era do senador Flávio Bolsonaro. Os atos estão aí, está tudo documentado, né? Graças a Deus, a história. E aí o Flávio dizer que o senador que ele está mentindo, ele falou, é mentira. Está tudo registrado, Flávio. Não adianta, não. É uma grande professora e ela documenta as coisas. À época, tivemos falas do senador Flávio Bolsonaro, do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Na tribuna, o nosso saudoso senador Major Olímpio, a ex-senadora Selma, a senadora Soraya, que ainda está aqui conosco na casa, referiram o fato de terem sido convocados pelo presidente à época, presidente Jair Bolsonaro, para reverter seus votos no tocante à CPI. Então, ao falar... Tá vendo, gente? Bolsonaro não quis, já tinha medo do Supremo Tribunal Federal lá atrás, porque sabia, né, que já estava devendo e ia dever muito mais. Falar sobre hipocrisia, é preciso que cada um de nós coloque a mão na sua própria consciência. E ninguém é isento de erro. Como o senhor disse muito bem o dito popular baiano, e os ditos populares não socorrem bem às vezes. Só não muda de ideia quem não as tem. Então é natural que você tenha uma mudança de opinião. Não é natural tentar se aplicar uma narrativa quando ela não corresponde aos fatos, repito, documentados. Tudo que eu falo aqui está plenamente documentado. E um segundo ponto que eu acho que merece uma profunda reflexão. Esta casa tem um papel fundamental, o Senado da República tem um papel fundamental para o equilíbrio entre os poderes. Mas eu fico escutando parlamentares falando de abusos do Supremo, e eu vou aos autos buscar o que concretamente fizeram contra algum abuso e não encontro nada. Como é que eu posso dizer que o artigo 53 não funciona se o partido não pede a suspensão dos processos? Porque, de fato, aqui ou lá você tem processos instaurados que me parecem indevidos. Ou seja, eles fazem muita presepada, mas ninguém faz nenhum tipo de movimento concreto. É só para ter mesmo espuma, para ficarem fazendo as suas presepadas por todos os lados, né? Aí teve um momento que encerrou a votação, que o Otto Alencar deu o veredito final ali. Vamos lá. Muito próspera. E como não tem nenhum outro senador ou senadora para debater o tema, está encerrada a discussão e eu determino a abertura do painel para vermos o resultado da votação. Aí foi a hora que foi... Aí mostra-se o painel, né? E aí quando mostra o painel, demorou um pouquinho, né? Vai mostrar o painel, aí mostrou o painel. Quando mostra o painel, você procura aqui o Flávio Bolsonaro, ele não está. Eu não vi o Flávio nem como suplente aqui, o suplente seria em vermelho. Então, quórum 27, foram 26 votos, e o Otto Alencar deu o testemunho dele, né? Enquanto eu estou falando aqui com vocês,
certamente já está lá no Senado, ficou marcado para tarde, o Davi Alcolumbre, para simplesmente formalizar o sepultamento dessa história aí. Então nós vamos ver mais desdobramentos disso amanhã, depois de amanhã, ainda vai ter muita gente comentando isso, mas fica esse registro histórico, né, do Senado ter liquidado, ter fulminado de uma vez só, de maneira muito contundente, essa gente bandida, mostrando que nós, do campo progressista, nós humanistas, pessoas de esquerda, enfim, nós temos condição de avançar mais ainda no nosso país. Basta que a gente se organize, a gente tenha consciência, a gente tenha disposição para fazer o que nós já fizemos esse domingo passado, né? Eu acho que foi um bom começo, depois de tanto tempo a gente levando muita pancada, né? Bom, fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!